será que a CEMIG tá tão barata assim? Eu tô vendo uma euforia enorme com CEMIG, viu? Eu vi o Thiago Nigro e o Bruno Perini comentando que a ação tá super barata, que é algo maluco, que não faz sentido o que tá acontecendo com o CEMIG. Mas será que ela tá tão de graça assim? Eu vou dar minha opinião aqui pra você nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Vamos falar aqui a respeito da CEMIG, que já antecipo, uma excelente companhia. Não tô aqui para falar mal da CEMIG, mas a gente sabe que o preço que você vai pagar por uma ação importa muito. Afinal, se você pagar caro demais por um papel, você vai perder anos da sua vida até recuperar aquele patamar de preço que você acabou pagando. Isso é muito importante e a gente acaba ignorando bastante, principalmente quando a gente está começando na bolsa de valores. E aí você deve ter visto uma série de opiniões dizendo que a CEMIG está de graça. E é isso que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito. No ano, a CEMIG segue caindo 3,43%. Nem está caindo tanto assim. Claro, se você considerar que o Ibovespa subiu 15, a gente está falando aí de uma queda de 18, 19. Mas você teve ações aí como VEG, Petrobras, caindo 15% mais o 15 do Ibovespa. Então, depende. Mas a CEMIG não tem nada a ver com dólar, não tem nada a ver com commodities. É uma empresa de distribuição, principalmente distribuição, mas também geração de energia. Tem também ativos de transmissão. E aí, essa queda se justifica? Pode cair mais? Ela já está num preço bacana. E aí, aqui no Investidor 10, a gente consegue consultar os indicadores fundamentalistas da CEMIG. E o índice preço-lucro salta os olhos, porque 4 vezes lucro é considerado um patamar muito baixo. Entenda, toda vez que você enxergar uma empresa negociando abaixo de 5 vezes lucro, de duas uma, ou ela realmente está muito barata, ou então tem algo estranho aí. Tem algo estranho aí. E se ela estiver muito barata, deve haver algum motivo, principalmente para empresas que são mais líquidas, como CEMIG, Petrobras, etc. Porque small caps, empresas menores que não são tão objeto de cobertura pelas casas de análise, aí sim elas podem ficar muito baratas porque não tem tanta liquidez, aí o mercado não olha tanto, aí gera muita assimetria. Então nas small caps tem muita assimetria. Mas empresas maiores, isso aqui é mais difícil de acontecer. Isso aqui é mais característico de um cenário de muito pessimismo na bolsa de valores. Cenários de pânico, como pandemia, etc. E a gente não está vendo isso aqui na bolsa de valores. Tanto assim que esse ano a gente teve um fluxo bem positivo de capital estrangeiro, entrando aí 20 bilhões de reais na bolsa de valores, fazendo o Ibovespa saltar aí 15%, em dólares 20%. Então, o que há com a CEMIG? Outro detalhe. Olha o que é esquisito. Dividend yield de 17%. Aí você fala, pô, PL abaixo de 5. Dividend yield de 17, aí tem coisa. E realmente tem. Só que do jeito que estão falando por aí, é como se não tivesse nada. Ah, não, tá muito barato, é isso aqui mesmo. Não é assim. Tem coisa aí. É o que a gente chama de não recorrente. Ou seja, algo específico que só aconteceu em um período que não vai acontecer de novo. Pode acontecer, mas não é recorrente, não faz parte do operacional. Por exemplo, a venda de um ativo. A empresa é dona de uma usina, vai lá e vende. A atividade de venda com ganho de capital não é a atividade da empresa. Não faz parte do negócio da CEMIG. Então isso não importa. Isso não importa para você. Quando a gente faz valuation das empresas, a gente está interessado na capacidade da empresa gerar caixa no futuro, mas dela gerar caixa a partir das suas operações, não a partir de vendas, de ganhar processo judicial. Isso aí é tudo coisa não recorrente que não importa. Claro que no curto prazo vai gerar preço, porque se eu ganho um processo, como no caso da Sanepar, eu ganho um processo que eu vou ganhar em 1 bilhão de reais, vai entrar no meu caixa. Claro que isso vai impactar, é 1 bilhão no caixa. Os acionistas vão ser beneficiados eventualmente com recompra de ações ou dividendos ou fortes investimentos, mas aquilo aconteceu e não vai acontecer de novo. Então não importa, você vai ganhar um dinheirinho a mais se você já é acionista daquela empresa, mas depois disso não importa. Isso não deve ser considerado para valuation realmente ponderado. E outro detalhe, quando a gente fala em valuation, a gente precisa não considerar o passado, a gente precisa tentar, mesmo que sem precisão, estimar o índice preço-lucro futuro. O PL na média da CEMIG, quanto que foi? Foi de 5,48. Então estaria muito barata. A média do setor é 7,89, mas é aí que entra a pegadinha. Qual será o PL provável da CEMIG nesse ano e no ano que vem? Só de pegar aqui os destaques operacionais do primeiro trimestre de 2025, você já sabe que esse índice preço-lucro vai subir. Olha só, queda no resultado, EBITDA é a aproximação da geração de caixa da empresa, 9,1% de queda, lucro líquido caiu quase 10%, caindo 10%. Lucro por ação, aqui eu estou pegando o passado de novo. Olha só, a empresa saiu de 1,86 para 2,62, depois 2,49. Tem algo estranho. Relação EV sobre EBITDA, 2,28, a média é 4,28. Tá estranho. O payout também tá estranho. Note que quando tem um payout muito acima da média, significa que a empresa teve algum não recorrente. Porque se ela costuma pagar 50% do lucro líquido e aí do nada ela paga 80, 78, é porque ela tá com alguma sobra
que não precisa naquele momento. Então o que a gente precisa aqui? A gente precisa chegar a um número do que é o recorrente da empresa. Ó, vamos lá. Se eu pegar o lucro líquido do primeiro trimestre e simplesmente lançar para os próximos, a gente está falando de 4 bilhões de reais de lucro. Mesmo que o resultado melhore um pouco por conta de sazonalidade de outros trimestres, 4 bilhões e meio é o máximo que você pode esperar. E aí vamos dar uma olhada aqui em resultados anteriores da CEMIG. Aqui em Investidor 10, você clica em contábil e aqui embaixo você vai ter resultados anteriores. Eu vou colocar aqui até em trimestral para a gente ter uma visão melhor aqui. Lucro líquido. Olha só esse lucro líquido, não é esquisito? Do terceiro trimestre de 2024, 3,28 bilhões. A empresa lucra 4,5 num ano. Isso aqui é muito estranho. Vou colocar anual aqui. Ó, 4 bilhões, 3,75, 2,87. Saltou para quase 6. E aqui, 7. Você tá doido? Você tá doido? A tendência é o lucro da CEMIG voltar mais para um patamar um pouco superior a 2022. E por que eu falei da sazonalidade? Porque, ó, segundo trimestre foi melhor que o primeiro trimestre, mas depois caiu e aí retornou um pouquinho. Então pode ter uma melhora no segundo trimestre ou até algum outro. Sazonalidade de um período. Então 4,5. 4,5 é uma projeção boa. E não tô sendo pessimista aqui. É uma projeção bem mediana. Então, considerando esses 4,5, o que a gente pode esperar de índice preço-lucro nesse ano para a CEMIG é entre 6 a 7 vezes lucro. 6 a 7 vezes lucro. 6, 7 vezes lucro, a gente está falando de algo até acima da média da CEMIG. Então hoje a CEMIG não está tão descontada assim. E esse dividendo veio de não recorrente, venda de ativos da empresa que ela fez, e você viu como impactou no resultado do terceiro trimestre de 2024. Ainda assim, de novo, a empresa continua excelente. A alavancagem financeira, mesmo após muitos investimentos, segue controlada. O nível de endividamento é um nível bom que permite a empresa pagar bons dividendos, mas não nesse patamar. O legal da CEMIG é que na prática você tem um dividendo mínimo na ação preferencial. Você tem um dividendo mínimo aqui. O que é esse dividendo mínimo? Primeiro, existe um payout de 50% de lucro por ação, é um excelente payout, e ainda tem um dividendo mínimo anual de 50 centavos por ação na preferencial. 50 centavos por ação, numa preferencial que está custando 10,70 nesse momento, a gente está falando aí de quase 5%. Se você pagar 10, então passa de 5%. Só que a empresa paga bem mais do que isso. Ela consegue pagar R$ 1 tranquilo. Ela paga o dobro disso na prática. De tal modo que você pode esperar um dividend yield de 9, talvez até 10. Se você pagar abaixo de 10, então você ganha uns 10 aqui em CEMIG preferencial. Aí é uma boa. E hoje, olha só como está a estrutura acionária da CEMIG. Estado de Minas Gerais controla, tem mais de 50% das ações ordinárias. Você tem o BNDES aqui também. E você tem ainda o Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia, que é do Juca Abdala, o maior investidor da Bolsa Brasileira. O maior investidor, pessoa física, entre aspas, de Petrobras. O cara tem 9 bi em Petrobras e tem muito dinheiro em CEMIG também. É uma empresa que consegue tomar dívida a um custo muito baixo, que ela tem AAA de nota de crédito, isso permite ela se alavancar a um custo baixo. E as elétricas com um rating desse tamanho, elas têm uma vantagem competitiva no sentido de, a gente está com um juro muito alto, mas mesmo assim eu preciso investir para crescer. Só que com essa nota de crédito alta, eu consigo pegar dívida barata, eu uso essa dívida para investir e ainda consigo continuar pagando os dividendos a partir da minha geração de caixa, e esses investimentos vão dar frutos no futuro, que aí vão gerar mais caixa, vou conseguir pagar mais dividendo, e assim o ciclo vai se retroalimentando. Então, esse é o tipo de empresa que pode se alavancar mais. Mesmo assim, não está tanto assim. A gente vai perceber que outras elétricas estão bem mais alavancadas. Note o seguinte, 2024 foi tão excepcional que a empresa pagou 5 bi em dividendo, mais do que ela vai dar de resultado nesse ano. Então, não se engane. Mesmo assim, pegando aqui 2021 como parâmetro, a empresa pagou mais ou menos a metade do resultado dela, 10% de yield. Então, 10% de yield, 9, 10%, é algo que até você consegue nos preços atuais. Mas a CEMIG, em termos de múltiplos, não está super descontada. Tá ali mais ou menos na média histórica. Então é isso, né? Além de uma alavancagem tranquila, muito da dívida dela tem que ser paga somente a partir de 2030. Então você vai perceber aqui, 2026 tem que pagar muito ainda. Só que a partir de 2027 bem pouco, bem pouco. Então, ano que vem será, digamos, o pico de alavancagem da empresa. Depois disso, vai sobrar bastante dinheiro ainda para o acionista. Então, CEMIG, entre as elétricas, uma das melhores para uma carteira de dividendo. Mas eu confesso que eu gostaria de pegar aí abaixo desses 10 para garantir uns 10% de yield, que agora tá difícil porque Banco do Brasil não vai pagar isso, como a gente está vendo e eu estou mostrando aqui no canal. Mas enfim, para longuíssimo prazo, dá para comprar nos preços atuais. Não é recomendação, mas até dá. E eu prefiro aguardar. Sem pressa, tranquilo, vou aportando tranquilo. A gente sabe que a Bolsa Brasileira sempre dá oportunidade, sossegado. Em relação a últimos acontecimentos envolvendo a CEMIG, ela teve uma live ali com a Baster.com, dia 20 de maio. Ela tomou ali uma liminar que poderia fazer ela ter que depositar uma grana preta, mas ela conseguiu imediatamente a suspensão dessa liminar.
processo judicial. Então isso aqui não é um problema agora, mas ela poderia ser obrigada a depositar aí quase 1 bilhão, muito dinheiro. Mas isso aqui não é problema agora, vai demorar muito tempo, mas risco jurídico dessa magnitude precisa estar no preço, o que reforça ainda eu querer pegar abaixo dos 10. Portanto, CEMIG não está de graça, como alguns acabam dizendo por aí, mas não está cara, está longe disso, ainda mais remunerando nesse patamar, com a política de dividendos bem bacaninha, ainda mais com as preferenciais pagando pelo menos um mínimo ali, e esse dividendo mínimo é um respeito ao acionista preferencialista. Vamos ser sinceros aqui. Por quê? Porque quem trabalha na empresa tem o seu salário. E o acionista? E o acionista? Então existe esse dividendo mínimo. E o preço teto de CEMIG e outras ações eu deixo na comunidade FMI. Link aqui embaixo. Por último, o prazo da declaração do imposto de renda está acabando. O dividendo sendo isento ou não, você tem que declarar. As ações que você tem que declarar. Mesmo se você vendeu até 20 mil reais no único mês, tem que declarar tudo. Senão você toma multa, pode ter bloqueio de CPF. O prazo acaba agora em maio. Mas para isso, existe uma solução, que é o aplicativo da Grana. É indicado pela B3 e por meio dele, você usa o seu celular para declarar o imposto de renda em menos de 5 minutos pelo modelo declaração automática. 5 minutinhos você resolve o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores, além do cálculo automático de ações, opções, mercado a termo, tudo que se refere à Bolsa de Valores aqui no Brasil. Teste o Grana, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para baixar de graça, mas para acessar todo esse ferramental, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e o melhor, com o cupom MIRAI que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Aproveite, link aqui embaixo. E ó, para você que quer aprender a escolher ações do setor bancário, tem um vídeo aqui para você. Corre lá!